Boa noite, bem-vindos! Mais uma live aqui no meu perfil para a gente falar do assunto que eu mais gosto, que é balão gástrico. Então, obrigado aí pela presença de vocês. E aí, mãe, bem-vinda. Hoje prometo que a live vai ser mais curta, né? Que a live de ontem foi a gente conversou sobre a profissão de médico, né? E tudo que envolve essa profissão maravilhosa e tudo que a gente ama fazer. Então ontem foi bem longo, foram 100 minutos de live. Ei, Viane, bem-vinda. Lala Funcional, bem-vinda. E aí, Pati, bem-vinda, boa noite. Obrigado aí pela presença, Lucimara. Ontem foi muito bom a gente conversar um pouquinho sobre o que é ser médico. E aí, Márcia, bem-vinda também. Rá Trindade, Juliana de Oliveira, Gianila Guimarães, Regina, bem-vinda, Célia, Edna, bem-vindas aí, bem-vindos. Boa noite. Fiquem à vontade aí para participar, perguntar. O objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre o balão e principalmente isso é uma abordagem que a gente tem no consultório, né, com os pacientes que fazem o tratamento aí com balão. E aí, Vanessa, bem-vinda, Rose, Michele, obrigado aí pela presença nesse horário. E aí, Marcos, bem-vindo. Então vamos conversar um pouquinho aí sobre o balão e três atitudes, três medidas que nós devemos ter para otimizar o resultado com o balão. E não só o resultado com o balão gástrico, mas o resultado de qualquer tratamento de mudança de hábito, né, de melhora de saúde, melhora de condição de vida. São três medidas aí que a gente precisa ter em mente para lidar melhor com o nosso processo de emagrecimento, principalmente com o nosso processo de manutenção de peso. Então, agradecer aqui a presença de vocês. Fiquem à vontade para mandar comentários, mandar perguntas. Se tem algum paciente aqui na live que está sob tratamento com balão ou já esteve em tratamento com balão, conta aqui para a gente também na live. E se isso faz sentido, tem aquela flechinha ali, clica ali, convida três amigos seus para participar da nossa live aqui. E aí, Thaís, meu amor, bem-vinda. Esther, Mirlene, Maxwell, grande Maxwell, Janaína. E aí, Nádia, bem-vinda aí. Então vamos lá. O balão, ele começa a história dele com uma observação muito simples, né? Existe uma coisa em medicina que a gente chama de bezoar, que é algumas mulheres, principalmente, mais comuns do que homens, por doença psiquiátrica, tem o hábito de comer cabelo. Então a pessoa vai tirando o cabelo e vai comendo. O nome disso em medicina a gente chama de bezoar, que é quando você tem um acúmulo de uma grande quantidade de cabelo dentro do estômago, por tricofagia, por um hábito de comer cabelo. E os médicos na época observaram o seguinte: esses pacientes eles perdiam peso porque tinha alguma coisa ocupando o estômago que não era comida, e essa coisa ocupando o estômago que não era comida, que era esse bezoar, essa mistura desse cabelo que os pacientes comiam por doença. E alguém em algum momento pensou o seguinte: poxa, a gente tem um estômago, a gente pode de forma temporária ocupar o estômago com alguma coisa, e essa alguma coisa a gente resolveu chamar de balão gástrico, né? Então isso em 1984, se eu não me engano, quando foi desenvolvido esse protótipo, né, que era o balão gástrico, que no início dele ele não era redondo, ele era cônico, ele parecia uma lata, né, porque ele tinha os dois lados, ele era flexível, não era feito de silicone, ele era feito de uma outra substância plástica. E a gente teve muito problema, que eu falo a medicina, né, porque em 84 eu estava com 3 anos, ainda não estava por aqui exercendo medicina.
mas a medicina já enfrentou alguns problemas na época por um único motivo. Esse balão que foi o nosso primeiro protótipo do balão gástrico, ele não era um balão, ele não era redondo, ele era cônico, parecia uma lata, cilíndrico. Ele tinha vazamento, como ele tinha borda, ele aumentava o risco de úlcera. Então foi um tratamento que teve um resultado, mas as complicações relacionadas ao tratamento eram muito maiores do que os benefícios. Então esse balão ele saiu de produção e ele não pode ser mais usado. Passado alguns anos, a gente tem o racional do balão gástrico, ele passa a ser mais entendido e é lançado um produto que é basicamente o que a gente tem hoje, que é um balão feito de silicone, que é isso aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem, que é isso aqui, que é o balão, isso aqui que é o balão gástrico. Vou botar ele aqui na palma da mão, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Isso é o balão. Hoje em dia o balão ele é assim, ele é liso, tá? Feito de silicone, uma substância que é inócua para o ser humano. E o balão ele entra vazio no estômago. Dentro do estômago a gente insufla ele com duas substâncias, que é o soro fisiológico e o azul de metileno, com um único objetivo, que é ocupar espaço. Então o balão gástrico, como método de emagrecimento, ele é para ocupar espaço, para diminuir a quantidade que você come, te dando uma saciedade maior, porque o seu estômago já vai estar ocupado. E além disso, o que a gente foi aprendendo com o tempo é que o fato do estômago estar um pouco mais estendido, estar repleto com o balão, a gente tem a liberação de alguns hormônios que vão dar saciedade e vão aumentar o nosso metabolismo, né? Até a Patrícia botou aqui, deixa eu até marcar aqui, fixar o comentário dela. Parece pequeno, mas ele ocupa um espaço muito grande. Aqui ele está em torno, né, Patrícia, em torno de 550, 600 ml. Mas ele ocupa, né, quando a gente pensa no estômago, ele está ocupando não só o que ele ocupa, mas o espaço que sobra por cima do balão é cerca de 1/3 da capacidade do estômago. Então a capacidade gástrica fica bem reduzida durante esse período que o balão está lá dentro. Então o mecanismo de ação do balão é causar saciedade. O que a gente veio aprendendo ao longo desses 20 anos? O efeito é maravilhoso. Eu posso concordar com você como médico que faz e como paciente. Foi o meu método de perda de peso, que eu tive um resultado excelente e é o que a gente tem usado para manutenção aí do peso. Então, o balão ele tem essa função que é de causar saciedade. Mas o que a gente aprendeu do ano 2000, quando o balão foi liberado para venda e utilização no Brasil, até hoje, 2023, o que a gente aprendeu é o seguinte: não adianta só colocar o balão. O paciente que põe o balão e não tem acompanhamento médico, não tem acompanhamento nutricional e não tem acompanhamento psicológico e emocional, esse paciente ele vai ter uma perda de peso menor do que o esperado e ele vai ter um reganho após o tratamento, que é uma das grandes questões aí relacionadas ao balão. Volta e meia, você vai ouvir, às vezes até colega médico, que infelizmente não tem não tem experiência, não aprendeu o tratamento com o balão, vai virar para você e vai falar assim: olha, o balão você vai emagrecer, mas depois você vai engordar tudo de novo. Sim, qualquer tratamento da obesidade, isso eu botei um post agora recente, eu vou falar muito isso todas as vezes, todo tratamento de obesidade tem tempo de validade. Mesmo quando a cirurgia bariátrica começou, a gente tinha a ideia seguinte: resolvemos a obesidade, vou tirar um pedaço do estômago, então esse paciente não vai comer mais. O que a gente aprendeu? 2, 3, 5 anos após a cirurgia, se não houver mudança de hábito,
E é sobre isso que a gente aborda sempre nas consultas de avaliação e nas consultas de acompanhamento com todos os pacientes em tratamento de obesidade. É fundamental, foi o que a Paola botou aqui, ó. Quem quer ter sucesso, quem faz as consultas tem mais sucesso. Então, o balão, como qualquer outro tratamento para obesidade, inclusive a cirurgia bariátrica, se isso não for acompanhado por mudança de hábito, mudança de compreensão da sua doença e acompanhamento com quem saiba o que está fazendo, realmente você vai ter reganho, porque a obesidade ela é uma doença que recidiva. Nós não temos ainda um tratamento único que seja definitivo para sobrepeso e obesidade. A gente precisa de acompanhamento sempre. Então, o balão, ele é colocado no estômago durante 6 ou 12 meses. Vou até mostrar deixa eu pegar o outro balão aqui. Esse aqui é o SPATS, que é o balão de 12 meses, que ele tem esse rabicho aqui, que torna ele ajustável, ou seja, a gente consegue mexer no tamanho do balão dentro do estômago. Isso para alguns pacientes tem benefício, para a maioria dos pacientes não, independe da gente aumentar o volume dele durante o tratamento ou não, a maioria tem uma resposta muito boa durante os 6 ou 12 meses, independente de a gente conseguir mexer no tamanho do balão. Então é fundamental, além do balão, acompanhamento médico, nutricional e psicológico. Qual o resultado esperado do balão? A gente espera um resultado, uma perda de peso variando entre 10% a 20% do peso inicial. Para a gente alcançar esse resultado, é isso aqui, ó. Minha mãe botou aqui, deixa eu fixar o comentário aqui, ó. Até a cirurgia bariátrica, deixa eu ver se eu consigo ler o comentário todo. Estou conseguindo. Até a cirurgia bariátrica precisa de acompanhamento com mudanças de hábitos alimentares e de exercício físico. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. Obesidade, ela é multifatorial. O que é multifatorial? Você tem várias coisas somadas que juntas causam essa doença. Basicamente 3 coisas causam obesidade. A gente precisa ter gene para isso, ou seja, você tem que nascer com predisposição para isso. Segundo, os seus hábitos, as suas relações com o mundo, que são seus hábitos alimentares, hábitos de atividade física, relacionamento interpessoal, suas relações emocionais com o ambiente que você vive, é fundamental abordar isso, porque isso causa obesidade também. E terceiro, as suas questões internas, as suas relações suas com você mesmo. Se a gente for tratar a obesidade, nós precisamos abordar esses 3 aspectos. O genético não tem jeito. A medicina ainda não tem como mexer nisso, mas estamos chegando lá. Segundo, as relações do paciente com o mundo ao redor. O tipo de alimentação, o país que ele nasceu, o tipo de comida com qual ele foi educado, a forma como ele foi educado para lidar com a alimentação dele. E terceiro, as relações do paciente com ele mesmo, que é a alimentação como prazer, a alimentação como fuga, a falta de atividade física como redutor desse consumo energético. Porque no final do dia é uma conta. Você só perde peso se ao final do dia você gastou mais calorias do que você botou para dentro. Mas a gente precisa ter muito cuidado com que tipo de caloria a gente está botando para dentro. Por quê? A gente precisa... Volto sempre à questão da nutricionista. A Paula está aqui na live para confirmar isso para a gente. A nutricionista ou nutricionista, ele tem 3 objetivos muito claros em qualquer orientação nutricional. Que é, 1, oferecer o que você precisa para manter o corpo que você tem. Nosso combustível, aquilo que a gente come e aquilo que a gente bebe. Então, o nutricionista e a nutricionista tem que indicar, orientar muito bem, baseado na sua idade, no seu porte físico, no seu sexo e as atividades que você faz. Segundo,
quais são os objetivos que você está buscando. Se o seu objetivo é ganhar peso, perder peso, ganhar massa muscular, perder massa muscular, correr, nadar. Tem o documentário do Michael Jordan, né, que foi um dos maiores esportistas da humanidade, tá? O maior jogador, na minha opinião, e de muita gente boa, o maior jogador de basquete da história da humanidade. Esse cara resolve jogar, ele foi jogar golfe, se eu não me engano, jogar beisebol, eu acho. Tô ficando velho, tô esquecendo as coisas. Acho que ele foi jogar beisebol. E ele teve que mudar toda a conformação do corpo dele para o corpo dele estar preparado para jogar beisebol. Então, quando você escolher uma atividade física, você tem que compactuar isso com a nutricionista, porque ela precisa te orientar numa alimentação que seja compatível com sua atividade física. Como você vai compactuar com o seu educador físico? Eu quero correr, alimentação e atividade física é uma. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero ganhar resistência, eu quero nadar, eu quero esquiar, eu quero... igual o Joel Krieger, que aos 50 anos resolveu subir o Everest. Então ele se preparou e foi o brasileiro mais velho, com 74, se eu não me engano, a alcançar o topo do Everest. Então você tem que saber exatamente para onde você está indo, que são os seus objetivos. Então, recapitulando, nutrição: suprir esse corpo que você tem. Segundo, alcançar os seus objetivos, que precisam ser compactuados com a nutricionista. E terceiro, respeitando o seu paladar. Aqui a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque paladar a gente aprende o gosto, aprende a saborear, aprende a perceber sabores diferentes. Então, a gente vai ter semana que vem, dia 8, uma live falando sobre alimentação de crianças. A gente vai conversar com a nutricionista materno-infantil, que é a Clarice Rezende, e a Natália Ferreira, que é gastropediatra e nutróloga pediatra, sobre as questões de alimentação na criança. Mas a gente vê muito adulto que não experimenta mais nada. Eu só como isso, eu não como salada, eu não como alface, eu não como grão, eu não como. Aprende. Paladar a gente aprende. Então, nutricionista, voltando, 3 pontos da obesidade: genética, comportamental e emocional. A sua relação com a comida. Se a gente não abordar esses 3 aspectos, entendendo que a obesidade é doença, todo tratamento de obesidade vai recidivar. Todos os pacientes vão ter efeito sanfona. Isso vai acontecer com todo mundo, com quem tirou um pedaço do estômago, com quem reduziu o intestino. Então, se não houver mudanças de hábitos e mudanças das relações externas e internas, você vai alcançar um resultado menor do que o previsto. E segundo, você vai ter recidiva. E se isso não foi bem conversado, bem orientado, você vai se frustrar novamente. E recidiva de obesidade não é frustração, não é erro, é falta de acompanhamento. Por quê? É uma doença crônica, ela vai voltar, o seu peso vai voltar a subir com todo mundo. Só não vai voltar a subir com quem? Com quem se mantém em tratamento contínuo. E vem agora, que é o tema da nossa live aqui, que são as 3 medidas simples para você otimizar o seu resultado com o balão gástrico. Mas, Rodolfo, só serve para o balão? Não, serve para qualquer tratamento de obesidade que seja tratamento efetivo. Só um parênteses, cuidado com a quantidade de tratamentos para obesidade que são oferecidos de forma não estruturada, de forma não efetiva, tá? Por quê? Tudo que é difícil de tratar, tudo que é complexo, todo mundo vai aparecer. Eu vou voltar para explicar isso melhor. Tudo que é complexo, vai sempre aparecer alguém querendo vender um produto que simplifica o tratamento. Cuidado com 2 coisas. A tecnologia, ela existe para facilitar. Então, até postei isso um dia desse.
Sim, o balão gástrico ele facilita o processo de emagrecimento, ele torna o processo de emagrecimento mais factível, mais alcançável, como a cirurgia bariátrica, como algumas medicações. Mas cuidado, porque nós temos poucos tratamentos para obesidade e temos muita enganação para tratar a obesidade. Então, cuidado, cuidado. Ninguém tem a fórmula mágica para todos os pacientes, mas tem muita gente boa atuando nessa área, tratando de forma consciente e sem muita firula. Por quê? Aquilo que eu voltei. Toda vez que você for numa consulta de obesidade, alguém te propor algum tratamento, lembra desses 3 pontinhos. Ele está mexendo na minha genética, ou ele está levando em conta a minha genética? Ele perguntou como é que são meus pais, meus filhos, como é que é a minha família, como é que é a obesidade da minha família? Segundo, ele gastou um tempinho entendendo a minha relação com a comida e o ambiente em que eu fui criado. E terceiro, ele parou um pouquinho para entender as minhas relações internas, ele ou ela. Então, se quem for te avaliar não abordar esses 3 pontos, fica um pouquinho mais esperto que provavelmente a chance de falha é maior. Então, voltando aqui ao nosso assunto da noite, que são os 3 medidas simples para otimizar o resultado com o balão gástrico, mas que serve para a cirurgia também, para a gastroplastia, para o argônio e para as medicações efetivas para tratamento da obesidade. São 3 medidas simples. 3 medidas simples. Primeira delas, sono. Uma das principais causas de ganho de peso ou reganho após qualquer tratamento da obesidade, a maioria dos pacientes está dormindo mal. Por N motivos, você pode dormir mal porque você está muito acima do peso, você tem apneia, você ronca, você tem um sono agitado. Então, dormir bem emagrece e faz você praticar atividades físicas melhores e faz você se alimentar melhor. Então, primeira coisa, sono. Cuidado com o sono. Preste atenção. A gente criou... Hoje eu estou com 2 telefones aqui, estou com o telefone da clínica também. A gente tem esse aparelhinho aqui, ó, bonitinho, que tira o nosso sono, faz a gente ficar acordado mais do que deveria, faz a gente dar atenção para assuntos que vão tirar o nosso sono. Então, cuidado, né? Os aparelhos, eles já até modificaram para a questão de luminosidade à noite, a mudança de cor, uma cor mais quente, para não estimular tanto o cérebro, mas 2 horas antes de deitar, se livra disso, se livra de televisão, vai ler um livro, vai tomar um chazinho, desliga de eletrônico. Então, sono. Se você quer ter um bom resultado com balão, com bariátrico, com remédio, eu vou falar do balão porque é o que eu mais gosto de fazer, mas serve para qualquer tratamento de obesidade. Sono, durma bem. Se você não está dormindo bem, ou se você está precisando de remédio para dormir, outro dado interessante que a gente aprendeu ano passado: terapia cognitivo-comportamental, avaliação e acompanhamento com psicólogo é o melhor tratamento para insônia não orgânica. E o que é insônia não orgânica? Não é, a gente gosta de falar difícil. É quando você não tem uma doença causando a insônia. E uma das principais doenças da obesidade que causa insônia é uma doença que chama apneia do sono, que é aquele paciente ou aquela paciente que dorme, ronca, e às vezes ele para, ele faz pausas durante o sono e volta agoniado, porque faltou ar, porque ele teve algum fechamento da via respiratória. Então, o primeiro ponto para otimizar seu resultado com balão ou com qualquer tratamento de obesidade é sono. Segundo ponto, atividade física. Respira. Atividade física é fundamental para qualquer tratamento de obesidade. Não existe efeito sanfona em quem faz pelo menos 30 minutos de atividade todos os dias. Não existe. Por quê?
porque praticar atividade física de forma ordenada, regrada, bem direcionada, de preferência acompanhado por educador físico, é a melhor medida para a manutenção de peso após qualquer tratamento. Então, se você não dorme bem, se você não se movimenta, e outra coisa que eu não sei ainda como abordar esse assunto, vocês podem até, quem está na live aqui pode me ajudar a responder, e agradecer a presença de todo mundo, pô, estamos aí com uma audiência boa, obrigado aí todo mundo que está aqui. Inventam que algumas pessoas não podem fazer atividade física. E o pior, tem médico que fala isso para o paciente. São são raríssimos os pacientes que não podem fazer nenhuma atividade física. Nenhuma. Muitas vezes o ortopedista ou o fisioterapeuta fala para o paciente, fala assim, ó, você não pode fazer exercício tal, porque você tem uma hernia de disco, porque você tem um desgaste maior no joelho, na articulação do fêmur, sei lá. Mas pergunta a ele, sempre quando você ouvir isso, volta a pergunta para o médico, assim, doutor, mas qual exercício eu posso fazer? Se você não pode movimentar bem as pernas, pode carregar peso, às vezes você pode movimentar o braço, às vezes você pode fazer um pilates, às vezes você pode fazer hidroginástica, mas atividade física é fundamental. Se você não fizer atividade física, a sua chance de reganho de peso após qualquer tratamento de obesidade é muito maior do que aquele paciente que faz meia hora de atividade física todos os dias. Então, se você quer otimizar seu resultado com balão, você tem que dormir bem, você tem que fazer atividade física. E o terceiro ponto da nossa live aqui, que é disciplina. Se você quer ter um bom resultado, você precisa dormir bem, você precisa manter-se em movimento e você precisa ter disciplina. E o que é ter disciplina? É você valorizar aquele programa que foi desenhado para você. É você priorizar o seu tratamento. É você priorizar a sua vida. A gente fala os nomes bonitos, mas que fazem muito sentido. O seu autocuidado. O que é o autocuidado? É você parar parte do dia para cuidar de você. Da sua parte emocional, da sua parte intelectual, da sua parte física. Nós, o ser humano, todos os seres vivos, na verdade, né, quando Deus criou, a gente foi criado para se manter em movimento. Nenhum de nós foi criado para ficar grudado na frente da televisão 4 horas, 2 horas, 3 horas, 6 horas por dia. Então, muitas vezes, a gente precisa ter a disciplina de fazer. A disciplina, ela é muito mais poderosa do que qualquer motivação. A motivação, ela cria o caminho. Eu sei aonde eu quero ir. Ponto 1. A motivação vai mostrar o caminho. A disciplina é percorrer esse caminho todos os dias. Se perdeu, pegou, era para virar. Minha tela está ao contrário da de vocês. Então, eu vou apontar para cá, pode ser que eu esteja apontando para a direita. Então, o meu caminho está para virar à esquerda, eu virei para a direita, eu estou indo no caminho errado. Mas, se eu estou disciplinado, eu vou voltar nesse caminho e seguir o caminho correto. Então, qualquer tratamento de obesidade que não passe por esses 3 pontos, se a sua avaliação, se você foi avaliado para tratamento de obesidade e ninguém nunca te perguntou como é seu sono, nunca te estimulou para fazer atividade física, ou terceiro, não te ensinou, não participou com você do processo de criar uma disciplina, muito provavelmente o seu tratamento vai ter um resultado menor do que o esperado, ou
Ele vai dar o resultado, mas logo você vai perder esse resultado que você alcançou. Então, lembre-se dessas 3 coisas: sono, atividade física e disciplina. Você viu que eu não falei de dieta, não falei de alimento, disciplina. Por quê? Se você é uma pessoa disciplinada, quando você vier na consulta aqui na GastroMais Fit com a Paola, você vai seguir o que ela está te orientando. Quando a Lara, que é a nossa psicóloga aqui, abordar com você a questão de horário, a roda, cara, tem um método muito legal da sua relação com a comida. Então, quando ela abordar e ela te orientar algumas coisas, você vai seguir em casa, né? Você não vai ficar com aquela perguntação: eu posso comer isso? Eu posso comer aquilo? Não. Qual é o seu objetivo? Você está se disciplinando para alcançar um objetivo que foi você que buscou. A gente está aqui para te ajudar. Por isso que o seu resultado de emagrecimento, ele é compactuado com a gente. Ele não é só responsabilidade sua, como ele não é só responsabilidade nossa. Ela é responsabilidade de todo mundo. Por quê? Tratamento da obesidade precisa de equipe interdisciplinar, precisa de acompanhamento contínuo, e a manutenção do seu peso perdido, você vai ter que se esforçar muito mais do que quem chegou. Digamos que você queira estar com 70 quilos. Quem nasceu e chegou aos 40 anos com 70 quilos, precisa fazer um esforço muito menor do que você, que foi a 120 e voltou para 70, que foi a 90 e voltou para 70. É isso. Encarar os problemas de verdade. E você só vai conseguir otimizar seu resultado se você tiver sono, atividade física e disciplina. E aqui na GastroMais, por isso que eu estou fazendo essa live hoje aqui na GastroMais hoje, os nossos programas estão estruturados com a nutricionista e a psicóloga e comigo, médico, para a gente montar o programa personalizado para você, buscando otimizar o seu resultado, respeitando o seu paladar, respeitando os seus atos e te ajudando a alcançar os seus objetivos. Isso faz sentido para você? Me conta a sua história, me manda. Eu falo isso toda hora. O meu WhatsApp está aí, clica lá, entra lá, link da bio e manda a sua história, manda a sua mensagem e a gente vai encontrar uma melhor forma de te ajudar. Eu vou ver aqui as perguntas, os comentários que tiveram aqui pra gente. Vocês fiquem à vontade aqui. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. A Fernanda botou aqui: quanto tempo o balão fica no estômago? Fernanda, nós hoje temos três tipos de balão. A gente tem o balão deglutível, que não precisa de endoscopia para colocarem para sair. Esse balão fica no estômago em torno de 4 meses. Eu fiz uma live há umas 2 semanas falando sobre o balão deglutível, mas qualquer dúvida, se tiver, você pode mandar aqui. A gente tem um segundo balão, que é o balão de 6 meses, que é o corpóreo. E a gente tem o balão SPATS, que é o balão de 12 meses. Ah, então quem põe o balão mais tempo emagrece mais? Não, normalmente a maior parte do peso, independente do balão, você vai perder nos primeiros 90 dias. Que coincide, tudo que você fizer durante 90 dias, a chance de manter esse hábito é maior. Volta o filme e vê quantas vezes você tentou fazer atividade física e quanto você perseverou, se foi mais de 90 dias contínuos ou não. Porque a maioria das pessoas, 90% das pessoas que conseguem manter um hábito de atividade física durante 90 dias, eles conseguem manter isso por um tempo indeterminado. Não tem contraindicação ao uso do balão? Tem, Fernanda. Contraindicações ao uso do balão. Paciente que já fez alguma cirurgia no estômago, no esôfago, estômago ou duodeno, está contraindicado o uso do balão, tá? Porque você tem umas áreas mais frágeis. Então é contraindicado qualquer cirurgia no esôfago, no estômago, no duodeno, é contraindicação ao uso do balão. Hérnia de hiato muito grande, né? Ou paciente com alguma doença péptica em atividade, úlcera ou gastrite grave em atividade. O Marco perguntou aqui: o tamanho é de acordo com o estômago do paciente? Mais ou menos, Marcos.
O tamanho ele tem mais relação com a altura do paciente, porque é outra ilusão que a gente tem. Tirando os pacientes super obesos, que são os pacientes que pesam mais de 250 quilos, a maioria, as pessoas abaixo de 250 quilos, têm o estômago do mesmo tamanho, independente de serem gordos ou magros. Dificilmente você tem uma variação pequena, mas o tamanho do estômago tem mais a ver com a altura do que com o fato do paciente ser obeso ou não. Então o volume ele tem a ver com o tamanho, com a altura do paciente, mas também com o tamanho do estômago. A gente avalia, durante a insuflação do balão, a gente avalia. O balão deglutível, ele é o único balão que tem um volume fixo, que é de 550 ml. Tanto o balão, o Corpórea, que é de 6 meses, e o Corpórea de 12 meses, e o Spatz, que é de 12 meses, a gente consegue mexer no tamanho a gente pode botar mais ou menos volume no balão. A diferença do Spatz é que ele é ajustável, tá? Porque ele tem esse rabicó dele aqui, esse rabisco, que a gente consegue mexer no tamanho dele dentro do estômago. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Obrigado aí pela participação. Paola tá aqui. Ultrassom reumato, grande. Esse cara é maravilhoso. A Tati. E aí, bem-vinda aí, Tati. Tamo junto. Deixa eu ver, a Ingrid mandou aqui. Paciente que tem alguma restrição alimentar, tipo intolerância à lactose ou doença celíaca, pode colocar o balão? Sim, Ingrid. Não só pode... Vou até printar essa pergunta aqui, que isso vai virar um Reels depois. Pode sem problema algum, tá? Por isso que a nutricionista está aqui no grupo. Porque ela vai montar cardápio respeitando a quantidade de caloria, o tipo de alimento e as restrições alimentares que você tenha. Então não só pode como deve. Deixa eu ver aqui. A Kelly botou aqui, meu caso foi falta de acompanhamento e educação alimentar. Kelly, é muito comum isso, o paciente, eu não sei, porque eu fui educado, fui ensinado que a obesidade é com acompanhamento contínuo. Então o paciente que escolhe algum tratamento e não faz esse acompanhamento, ou alcança um resultado e abandona a equipe, e é papel nosso, como equipe, resgatar esses pacientes. Então a gente tem, um dos motivos da gente estruturar a clínica, é a gente estar sempre em resgate do paciente, mandando mensagem, marcando as consultas de retorno, porque é fundamental o acompanhamento, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. A Paula está aqui também, nossa cirurgiã bariátrica. A Adri perguntou, qual idade pode colocar o balão? Opa, mais um print aqui. Qual idade? A partir de 12 anos a gente pode usar o balão, tá? A partir de 12 anos o balão já está indicado. Nós temos hoje três tratamentos para adolescente que a gente pode fazer, que é o uso do Orlistat, que é uma medicação que diminui a absorção de gordura, o Saxenda, que é o nome comercial da liraglutida, também pode ser feito em adolescente, e o balão gástrico também pode ser feito em adolescente. A cirurgia bariátrica a partir de 16 anos também já pode ser indicada. Deixa eu ver mais o que. Obrigado, Nilza. Tamo junto aí. A Seabra Nutricionista botou aqui, não só atividade física, como mudança de hábito. É isso. Todos os pacientes, né, que conseguem manter por tempo indeterminado são pacientes que se tornaram atletas. Eu ponho entre aspas, porque não é aquele atleta de competição, atleta de passar, né? O que é o atleta? É aquele que tem atividade física como parte importante da sua vida. Então, se você quer manter peso, manter resultado após qualquer tratamento da obesidade, cara, você precisa pensar como atleta. Ter hora para dormir, ter hora para acordar, escolher alimentação, ter na agenda, né, nos seus horários, a prática de atividade física. E isso é mudança de hábito. Gostei dessa frase, Paula. Disciplina é liberdade. Exatamente.
Já diz a música, é totalmente por aí. Deixa eu até anotar essa por disciplina e liberdade. E tem que saber, depois você me fala que música é essa, pô. Que eu não conheço não, eu não tô lembrando, né? A crionice é atleta, é isso aí. Faço muita atividade física, exatamente. Deixa eu ver aqui, mais algum comentário. Galera toda aqui, obrigado. Apareci e perguntou, criança pode colocar balão? Aquilo a gente respondeu, a partir de 12 anos sim. Mas o adolescente a gente mantém ele sob um acompanhamento psicológico, né, com o psicólogo, e um acompanhamento com o pediatra ou ebiatra, né, que é o médico de adolescente. A gente tem que estar falando a mesma língua. Então não existe tratamento em criança e adolescente sem acompanhamento com o pediatra e com o psicólogo da criança. Temos vários pacientes assim com intolerância e alergia. Isso aí, Paulo. A gente tem paciente que põe balão que não pode, que tem doença celíaca, que tem intolerância à lactose, que tem algumas restrições alimentares específicas, né? E não tem, né? A Márcia perguntou aqui, qual a idade máxima? Márcia, a gente não tem idade máxima. O nosso, até Paula, me lembra aí, mas eu acho que o nosso paciente com mais idade tinha, acho que 68, se eu não me engano. E virou atleta, ela tá voando. Paciente sente dor no estômago após a colocação do balão ou mais enjoo mesmo? Sim, Cris. A fase de adaptação que dura em torno de 2 a 5 dias, o paciente pode ter cólica abdominal, porque o estômago só sabe o que é comida, ele não sabe o que é balão. Então tudo que cai no estômago, o estômago vai tentar digerir. Como ele não consegue digerir, o que ele faz? Ele aumenta a força de contração, pode dar cólica, aumenta a secreção ácida, que aí pode dar azia, queimação, enjoo, dor. E a partir do momento que o estômago percebe que ele não está digerindo o balão, ele tenta expulsar, que é a questão do vômito. Mas isso, no máximo 5 dias, mas a média de 2 dias. As 2 primeiras noites são chatinhas, depois a terceira noite o paciente já dorme melhor e por aí ele vai. Com 5 dias está caminhando, com 10 dias está fazendo atividade física, perdendo cerca de 10%, 6 a 10% do peso no primeiro mês. O resultado é muito bom. Mas o paciente não pode se iludir com esse resultado. Se ele não mudar hábito, mesmo com balão pode ganhar peso? Pode. Se você ingerir comida muito calórica, se você não praticar atividade física, mesmo com balão, mesmo seu estômago restrito, você pode ter ganho de peso. Por isso que é importante. Aí aquele perguntou aqui, então o tratamento aí é só quem pode colocar o balão porque fiz bariátrica e não posso. Não, Kelly. A gente está estruturado para tratar a minha especialidade é endoscopia. Mas antes de ser endoscopista, eu sou clínico. Então a gente está aqui, primeiro ponto, que médico existe para uma coisa, que é orientar o paciente. Então, a gente tem programas para paciente com balão, paciente para gastroplastia endoscópica, redução do estômago por endoscopia ou resgate no caso da cirurgia tipo capela ou bypass, que é o plasma de harmônio. Mas além disso, a gente tem a nutricionista e a psicóloga e eu como médico para acompanhar os pacientes pós-cirurgia bariátrica ou pacientes com reganho após algum procedimento endoscópico ou cirúrgico. Quem teve pré-eclâmpsia e parada pode operar bariátrica? A princípio sim, Vitória. Depende da liberação do cardiologista. Deixa eu ver. Legião Urbana. Paula, se botar Legião Urbana a gente entrega a nossa cidade. Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Dessa falação toda aí de 46 minutos, guarda 3 coisas: sono, atividade física e disciplina. É só assim que a gente alcança a perda de peso, a gente otimiza o resultado do balão, otimiza o resultado da cirurgia bariátrica e otimiza quase tudo na vida. Disciplina é liberdade. Obrigado aí pela presença de vocês. Se isso faz sentido para você,
dá um curtir, a hora que ele entrar lá nos vídeos, vai lá e curte de novo, encaminha para as pessoas que você conhece, que isso possa fazer sentido. Segue a gente, né, aqui no Instagram, você está aqui no meu perfil, se você não me segue ainda, entra aí e segue. GastroMais Fit também, se você puder seguir lá, é a página, o perfil da clínica, o perfil da Paola, o perfil da Lara, para a gente estar sempre aqui trocando boas informações. E vou pegar a última pergunta aqui da Efigênia. Deixa eu até fixar ela aqui. Quem é diabético pode colocar o balão? Não só pode, como deve. Por quê? Existe um número mágico, independente do peso que você está. Se você é diabético, se você perder pelo menos 13%, vamos voltar um pouquinho, 5% do seu peso, você já vai precisar reduzir medicação, independente do método que seja para perder 5% do peso. Se você perder 13% do seu peso, pode ser que você consiga suspender medicação. Você entende o que é isso? E você tem uma ferramenta que é o balão gástrico, que vai te ajudar a perder entre 10% a 20% do seu peso. Se você perder 13%, existe uma chance muito alta de você suspender seu remédio de diabetes. Isso é inovação, isso é tecnologia, isso é facilitar, sim, e não só facilitar, mas ser efetivo no tratamento das doenças relacionadas à obesidade. Com essa, me despeço de vocês e tamo junto. Semana que vem, na quarta-feira, a nossa live vai ser na quarta. Nós vamos conversar com a doutora Natália, que é gastropediatra, doutora Natália Ferreira, e a doutora Clarice Rezende, que é nutricionista, especialista em crianças e mães, para a gente falar por que meu filho só come batata frita. Será que isso tem jeito? Que a gente ouve essas queixas aí com muita frequência. Então, semana que vem, a live de pediatria volta com a nossa frequência de uma vez por mês. A gente vai estar aqui falando sobre gastroenterologia, sobre doenças metabólicas na criança, porque tudo isso que a gente fala para o adulto, quando é bem aplicado na criança, quando o seu filho se alimenta bem, se exercita, e a gente aprende como ensinar os nossos filhos a comer, a se movimentar, isso muda a história de vida deles e isso vai mudar a história da humanidade, sem dúvida alguma. Obrigado, gente. Boa noite. Paloma, última pergunta aqui. Quem fez bypass não pode colocar o balão, mas pode fazer o argônio. Depois vou até te printar aqui, depois vou te mandar as informações aí pelo direct. Obrigado, Márcia. Boa noite a todo mundo que ficou aí. E até semana que vem, já sabe. Qualquer dúvida, me perguntar qualquer coisa, entra aí no link da bio e me manda uma mensagem pelo WhatsApp, que é o canal mais rápido para a gente estar conversando, informando e passando informação de qualidade. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigado.